Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, do dia 6 de fevereiro, terça-feira. Eu, Pastor Fábio, estou aqui para poder trazer um devocional especial para você, com o tema Como permanecer em Jesus. Com certeza, queridos, essa é uma das perguntas que os cristãos mais se fazem, no objetivo de querer agradar mais a Deus, de querer estar mais com Deus, de poder buscá-lo mais. Como permanecer em Jesus diante do mundo que a gente vive, das tentações que se passa? Como permanecer em Jesus? Esse é o tema de hoje e eu trouxe bastante embasamento bíblico para que nós possamos permanecer em Jesus. E eu vou trazer, obviamente, as duas principais dicas para que você possa permanecer em Jesus. As duas principais dicas. Você muitas vezes pode pensar assim, não, pastor, para permanecer em Jesus, vamos orar, vamos jejuar, vamos... Não está errado. Mas tem bases bíblicas mais fortes, bases que vai me fortalecer ainda mais, que junto com leitura, oração, jejum, vai me dar um respaldo muito forte em Deus. E claro, o conhecimento que nós vamos obter dentro desse devocional vai trazer uma conscientização muito forte. Quando eu me conscientizo, quando eu entendo, quando eu compreendo as verdades bíblicas, tudo fica mais fácil para que eu possa lidar, permanecer em Jesus. Amém? E antes de poder estar falando sobre esse tema, né, como permanecer em Jesus, claro que eu vou trazer para você, aqui fazer para você um convite especial. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscrever no canal. E para você que já é inscrito no canal, que já anda com a gente, que você possa colaborar com o nosso canal. Pastor, como que eu posso colaborar com o canal do Ministério Zoe? Como que eu posso colaborar com esse vídeo, com esse devocional de hoje? Simples e grátis. Basta você fazer 3 coisinhas apenas. Curtir, que é deixar o joinha, o like, comentar e compartilhar. Se você fizer essas 3 coisas, você vai dizer para o YouTube, na linguagem, né, nessa linguagem robótica, de inteligência artificial que o YouTube tem, você vai dizer para ele que você gostou e que essa mensagem é relevante e que você acha que essa mensagem deve ser recomendada a outras pessoas. Aí o YouTube simplesmente pega essa mensagem que você curtiu, comentou e compartilhou e vai indicar para novas pessoas. Nós vamos alcançar mais e mais vidas. Amém? Então, nos ajude e nos apoie. Bom, queridos, então vamos lá para a nossa mensagem. Então, o primeiro texto, como permanecer em Jesus, que eu quero trazer para que nós possamos meditar, está lá no livro de João, capítulo 15, verso do 1 ao 4. Eu vou colocar na tela, você pode acompanhar comigo. Diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Ele corta todo ramo que, estando em mim, não der fruto, e poda todo aquele que der fruto, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Queridos, perceba que 2 coisas importantes aqui que Jesus ele fala, principalmente no verso 4. Permanecer em Jesus e dar fruto. Guarda isso com você. São 2 coisas importantes. Por quê? Não são iguais, pastor, as 2 coisas? Não. Permanecer em Jesus, nós vamos perceber que Jesus ele fala em permanecer, ele fala em obediência. E aqui eu entro no primeiro ponto, eu falei que são 2, mas no primeiro ponto que nós queremos traçar. O primeiro ponto para você permanecer em Jesus
obviamente, é a obediência. Então, o livro de João, capítulo 15, verso 1, fala sobre permanecer. Jesus dá uma ordem imperativa: permaneçam em mim. E a resposta de como permanecer em Jesus já foi dado no capítulo anterior, no capítulo 14, verso 15. Eu vou colocar na tela também para que você possa acompanhar. E a resposta é essa: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Então, obedecer é uma característica fundamental de permanecer em Jesus. Sem obediência, queridos, você não vai para lugar nenhum. Sem obediência, você não tem como você dizer que você é cristão. Sem obedecer, não tem como você dizer que você segue a Jesus. E muito menos que você ama Jesus. Então eu tenho que obedecer. Mas a obediência, ela está condicionada ao quê? A minha mente. Está condicionada ao quanto da palavra de Deus eu conheço. O quanto eu sei que aquilo é pecado. Quando eu descubro que aquilo é pecado, eu tenho que fazer exatamente o que Deus quer. Se é que eu amo a Jesus e se é que eu quero obedecer a Jesus. O livro de Tiago 4:17, ele diz claramente sobre a obediência. Olha só o que ele diz. Portanto, pensem nisto. Quem sabe que deve fazer o certo e não faz, comete pecado. Ou seja, se você sabe que tem que obedecer a Deus e não faz, você está cometendo pecado, você está transgredindo contra Deus, você está pecando contra Deus. Mas obedecer, ele é algo humano, ele é algo que eu tenho que me posicionar, me policiar, conhecer a palavra de Deus e eu tenho que me policiar. Só que nós somos humanos, queridos, somos. Mesmo nós nos convertemos, mesmo quando a gente nos converteu, nós nos batizamos. Hoje, muitas vezes, você prega, você está na igreja, você é dizimista, você é ofertante, você frequenta a igreja, você é um verdadeiro adorador que está ali na presença de Deus, mas você continua pecando, não continua? Sim, a Bíblia diz, se você diz que você não tem pecado, você está fazendo de Deus mentiroso. Nós continuamos pecando, eu continuo pecando. Eu sou pecador. Essa carne aqui, amados, nós estamos presos nessa carne pecaminosa. Nós estamos presos nessa carne com pecados, então nós pecamos diariamente. E se nós pecamos diariamente, com as nossas próprias forças, eu não consigo seguir a Jesus fielmente. Eu sempre vou errar, eu sempre vou me desviar, eu sempre vou errar o alvo. Pastor, mas espera aí. Então, se obedecer é um princípio de permanecer em Jesus, mas nós somos imperfeitos e falhos, e não temos forças para poder cumprir isso, então como que eu posso permanecer em Jesus? Aqui vem um grande aliado para todos nós. Aqui vem um grande aliado. Antes de Jesus, queridos, as pessoas elas se baseavam no quê? Na lei. A lei que Deus deu a Moisés, eles se baseavam, lia, meditava, e lia, até aquilo ficar cravado no coração e aquilo se tornar algo automático. Era uma força sobrenatural para eles poderem obedecer a Deus. Mas como a gente vê na Bíblia, sempre eles estavam se desviando, sempre eles estavam fazendo o que era errado. Por quê? Porque a força era só a força própria. Era o conhecimento, era a obediência devido a um posicionamento sério, posicionamento forte para servir a Deus. Quando Jesus veio, ele fez uma promessa, a promessa do Espírito Santo de Deus, que é o que nós vemos no livro de João, capítulo 14.
a promessa do Espírito Santo. Jesus promete o seu Espírito Santo. E ele promete que esse Espírito Santo viria em nós e habitaria e faria habitação em nós. Pastor, o Espírito Santo vive em mim? Sim, o Espírito Santo vive em você. Ele vive em você, queridos. Você lembra do primeiro texto que nós lemos, que eu falei para você? Guarda esse texto, onde fala sobre permanecer e sobre dar fruto. Pois é, obedecer faz condição a mim, a minha inteligência, a minha sabedoria, ao meu estudo, ao quanto eu conheço da palavra de Deus, para obedecer a Deus. A segunda parte, quando Jesus promete que Deus enviará um outro conselheiro, ou seja, alguém como Jesus, no mesmo patamar de Jesus, Deus como Jesus, sendo o Espírito Santo, ele passaria agora a viver em nós. No Antigo Testamento, Deus vivia no meio do povo. Jesus veio na terra para habitar entre nós, humanamente. E depois de Jesus, o Espírito Santo é enviado não para viver no meio de nós, nem para estar humanamente no meio de nós, mas para viver dentro de cada um que aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. É isso mesmo que você está ouvindo. E para isso nós chegamos no segundo ponto fundamental para permanecer em Jesus. É o livro de Gálatas, capítulo 5, verso 16 a 17. Eu vou colocar na tela para você acompanhar e depois nós vamos acompanhar também alguns outros versos dentro de Gálatas. Então diz assim, Gálatas 5, verso 16 a 17. Por isso digo, vivam pelo Espírito. Perceba, Espírito em letra maiúscula, se referindo ao Espírito Santo. E de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contra o Espírito. O Espírito, o que é contra a carne. Eles estão em um conflito, um contra o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Você percebeu? Quando você decidiu por Jesus Cristo, falando sim para Jesus, o Espírito Santo veio habitar em você. Dentro de você começou um conflito, o desejo da carne e o desejo do Espírito Santo. Daí você estudou, você leu, você sabe o que é certo e o que é errado, você agora tem um posicionamento. E quando você vive pelo Espírito Santo, você deixa a carne passar fome. Então você passa a viver pelo Espírito. E esse conflito entre o Espírito e a minha carne, ele é diário, constante, 24 horas por dia. E 24 horas por dia eu tenho que obedecer a Deus, ter esse posicionamento de consciência e ter esse posicionamento de vida no Espírito. E o Espírito Santo, ele veio habitar em mim com um propósito. E nesse propósito, queridos, nós vamos ver o fruto dessa habitação que é o Espírito Santo. Nós vamos ver, lembra que eu falei para você lá em João 15:1, que nós lemos do verso 1 até o verso 4, permanecer, e o fruto permanecer cabe a mim, a minha inteligência, ao meu posicionamento. O fruto cabe ao Espírito Santo gerar dentro de mim. Quando eu passo a viver uma vida pelo Espírito, eu permaneço em Jesus e gero fruto. E que frutos são esses, pastor? Olha só que frutos são esses. Gálatas 5, 22 e 23 diz: entretanto, o fruto do Espírito, pode ver que está no singular, como lá em João, capítulo 15, verso 4, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Você está me entendendo? Então o Espírito Santo, ele vem dentro de você, ele habita em você para que você possa gerar um fruto. E esse fruto muda o seu caráter,
fortalece você para que você continue a viver pelo Espírito. Pastor, eu tenho o Espírito Santo dentro de mim? Sim, se você crê em Jesus e se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se batizando, andando em retidão com Deus, o Espírito Santo habita em você. Olha o que diz aqui, 1 Coríntios, para confirmar isso que eu estou dizendo para você. O Espírito Santo habita em você. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16 e 17, o apóstolo Paulo, ele afirma isso para a gente na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 16 e 17, e diz: vocês não sabem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, pois o templo de Deus, que são vocês, é santo. Ou seja, o Espírito Santo habita em mim, habita em você. E o Espírito Santo está aí para te ajudar a permanecer em Jesus, gerando fruto, ensinando todas as coisas. O Espírito Santo está lutando ali contra a tua carne, te trazendo todo o aviso sobre o que é certo e o que é errado. E você vai andando e permanecendo em Jesus. Agora, olha o que diz Romanos, capítulo 8, verso 8 e 9. Olha só o que diz Romanos, capítulo 8, verso 8 e 9. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, em letra maiúscula novamente. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, este não pertence a Cristo. Você entendeu, queridos? Quando o Espírito Santo de Deus habita em você, você agrada a Deus. Você permanece em Jesus. E quando o Espírito Santo de Deus habita em você, você não está sob o domínio da carne. Você já não está mais sob o domínio, escravizado no pecado da carne. Agora você tem condições de falar não para o pecado, não quero, e o Espírito Santo te fortalecer. Mas eu não vou parar por aqui, eu quero te dar mais convencimento de que você pode permanecer em Jesus, obedecendo e andando pelo Espírito. No livro de Romanos, próprio livro de Romanos, o próprio capítulo 8, verso 13 a 16, o último texto para que nós possamos finalizar. Olha só que maravilhoso diz esse texto. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito de escravidão para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Você viu que lindo, querido? Então, como que eu venço? Como que eu permaneço em Jesus? Como que eu venço o pecado? Andando pelo Espírito, sendo conduzidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos fortalece, nos ajuda, junto com a minha consciência, com o meu posicionamento, com o fruto do Espírito Santo, com o conhecimento que o Espírito Santo me dá, nós conseguimos derrotar o pecado, tudo aquilo que nos escravizava, tudo aquilo que te chama ainda. Né? Porque não acho que você, porque você é crente batizado, que o pecado não te chama. Ele te chama ainda. Mas o Espírito Santo de Deus que conduz você, que domina, que nos domina, que domina o nosso ser, nós conseguimos vencer o pecado. Nós conseguimos anular todo esse convite que o pecado nos faz. E assim nós conseguimos permanecer em Jesus. Então, como que eu permaneço em Jesus? Duas formas muito efetivas.
amando Jesus e obedecendo. Primeiro dado, obedecendo a Jesus. Posicionamento da minha mente, do meu corpo. Eu preciso ter essa convicção dentro de mim e esse posicionamento. Tendo esse posicionamento, o Espírito Santo não nos deixa órfãos. O próprio Jesus disse isso lá no livro de João, capítulo 14. Não vos deixarei órfãos, mas o Espírito Santo virá e habitará dentro de você, gerando um fruto que te fará permanecer em Cristo, ajudando você a lutar contra todos aqueles pecados que muitas vezes têm derrubado você. Essa é a forma. E daí sim vai entrar aquilo que você poderia estar respondendo para mim lá no começo da mensagem. Oração, jejum, leitura da palavra. Tudo isso junto faz você permanecer em Jesus. Amém? Queridos, quero agradecer a você por ter estado conosco e eu quero poder estar orando pela tua vida. E claro, não esqueça, por favor, ajuda o pastor, ajuda o nosso canal. Curta, comente, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Bom, vamos lá. Amado Eterno Pai, em nome de Jesus, nós louvamos e adoramos o teu santo nome e agradecemos ao Senhor pela palavra que o Senhor nos trouxe. Muito obrigado, Espírito Santo, por habitar dentro de nós, por habitar dentro desse meu irmão, dessa minha irmã, os ajudando a vencer e a permanecer em nosso Senhor Jesus Cristo. Nos fortaleça, nos ajuda, nos direcione nesse dia de hoje e assim também a nossa casa e a nossa família, nos guardando e nos protegendo de todo mal e de todo perigo. E tudo seja para a honra e a glória do nosso Senhor, Criador do céu e da terra, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, Deus te guarde. Até mais. Tchau, tchau.